a rádio que toca a nossa vida e nos permite agora iniciar junto a vocês o nosso programa Antenas do Coração, hoje em edição especial, porque eu tenho a grata satisfação, o carinho, a amizade de poder compartilhar hoje o nosso programa com aquele que é uma pessoa muito especial, um profissional que eu admiro, respeito em todos os sentidos, e ele está aqui hoje conosco, o Dr. André Borba, que é professor e fundador, médico cirurgião oculoplástico da Oculoplastes Academy e também especialista em cirurgia reconstrutiva e estética das pálpebras e via lacrimal, pela UCLA, nos Estados Unidos. Olha, tem um currículo extremamente extenso, profundo, e nós temos aqui ao nosso lado um profissional da mais alta estirpe, acima de tudo, um espírito nobre de escola. Seja muito bem-vindo, querido André Borba. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos. Muito obrigado. E também, olha, vou falar aqui, professor da pós-graduação em Medicina Estética. Não precisa falar, não. Olha, mas é maravilhoso. A gente vai, ao longo da conversa, eu vou explicando esse currículo aí. Sim, e todos os nossos ouvintes que estão tendo a oportunidade de estar sintonizados hoje conosco, devem estar com algumas perguntas sobre a blefaroplastia, que é a famosa cirurgia das pálpebras, e você que é uma referência nesse sentido, o que é a blefaroplastia? Então, a blefaroplastia nada mais é do que a cirurgia palpebral. Então, é uma cirurgia esteticamente, que a gente faz esteticamente pensando em correção das bolsas de gordura, dos excessos de pele, da pálpebra. Porém, nós temos que ter muita atenção, porque muitas condições das pálpebras não são apenas estéticas. Nós temos que lembrar que embaixo delas nós temos um globo ocular, onde nós temos que ter proteção. Então, a pálpebra serve para proteger esse globo, principalmente manter a lubrificação, né? Porque com o piscar, aliás, a pálpebra ela tem uma parte móvel que é maravilhosa, orquestrada pelos músculos, né? E toda a condição cerebral da pessoa. Então, quando pisca, ela lubrifica toda a superfície corneana. Então, vejam, como é importante a gente falar de pálpebra de blefaroplastia, mas também falar da parte funcional. E principalmente com um oftalmologista. Exato. A oculoplástica é uma especialidade que ela fica entre a cirurgia plástica e a oftalmologia. Você pode ser tanto oftalmologista e fazer cirurgia plástica ocular, ou também pode ser um cirurgião plástico e se especializar em cirurgia plástica ocular. Isso faz toda a diferença, porque nesse momento muitas pessoas vão buscar os recursos da estética. Mas quando se trata dessa região, conhecimento profundo, entendimento, a expertise, faz toda a diferença mesmo. Então, cuidar dessa área e ter essa formação, acredito que seja extremamente importante. Sim, é importante, e também é importante lembrar, Márcia, o quanto as pessoas que têm esse tipo de problema, não só o excesso de pele, mas alguma outra coisa, vamos dizer, uma pessoa que não tem um globo ocular, não tem, não tem o olho mesmo, e precisa às vezes reconstruir. Então, essa especialidade, ela vai trazer essa reconstrução, ela vai trazer ela vai promover o uso de uma prótese ocular, por exemplo. Então, é aí que está a importância, entende? Então, são pontos realmente bem... a gente diz que é bem... Um leque imenso. É um leque grande num nicho que é a oculoplástica. Então, existem várias doenças que podemos abordar, tratar, né? E a pálpebra, ela acaba sendo a gente diz que a beleza, né, do olhar tem muito a ver com a pálpebra pelo formato dela, como ela está composta em relação aos supercílios, em relação às rugas, aos sinais de envelhecimento, e tudo isso acaba formando, então, aquele olhar belo ou não que a pessoa pode esboçar, né?
Agora, todos os olhares são belos dentro daquela face, né? Sim. Cada um tem o seu olhar. Mas, muitas vezes, nós podemos melhorar. E não tem idade para isso. Então, às vezes, pessoas de 20 anos que têm um olhar mais sisudo e que têm muita gordura nas pálpebras, como aconteceu recentemente, uma moça muito jovem que não conseguia passar maquiagem. Olha, E ela chorava, porque as amigas passavam e chorava. A mãe ficou quase, enlouqueceu com essa menina, atitude atitude dela. dela. Falou, não, filha, não é possível, tem que ter um jeito. Mas Olha, olha, parece fútil, né? Fala, nossa, mas não consegue se maquiar, chora. Na adolescência, quem não isso quer, conta muito. conta, né? Então, quando a gente vai ver a profundidade e vai ver a anatomia daquela pessoa em específico, a gente pode fazer algo personalizado para ela, Que né? lindo. Então, aí você devolve a autoestima da criança, na Do criança, nesse caso, é jovem. do jovem, né? E também da pessoa que necessita. E os olhos são os espelhos da alma. Um olhar Isso. fala muito, né, sobre a personalidade, sobre aquilo que a pessoa também quer passar. Então, é muito importante harmonizar o que a beleza da alma com a beleza também da face, e no caso o olhar diz muito. Com certeza, Márcia. Olha, quando é indicada essa cirurgia e quais são, né, as indicações aí? Você relata uma jovem, mas a gente percebe depois de uma certa idade que a pálpebra também fica mais Uhum, flácida, cai. uhum, Olha, gostaríamos de saber aí todas as uhum. indicações do Sim, seu trabalho. esse exemplo que eu fiz da criança, né, que na verdade era uma adolescente, é muito interessante no sentido de que mostra que a indicação ela é bem personalizada. E assim deve ser também para as pessoas de mais idade que têm excesso de pele. Então, Sim. uma senhora, por exemplo, com uma pálpebra caída, pitose palpebral, que chama-se. Nós Hum, vamos então pensar tanto em melhorar a musculatura dessa pálpebra, que está com uma falta de força para elevar, quanto também aquele excesso de pele que está a mais. Porque são coisas diferentes. Pensar no excesso de pele e pensar na força do a músculo, tonis, a na to- tonicidade desse músculo, quanto ele está levantando para você poder enxergar e sair, né, e levantar o campo de visão. Então, nós juntamos essas duas referências, que são justamente a abertura ocular e também o excesso. E daí vai depender da altura das sobrancelhas, como as sobrancelhas são importantes para aparecer a dobra da pálpebra. E isso Uhum. é muito importante para a beleza do olhar. Então, pessoas que têm a cauda muito caída, lá pelos 50, 60 anos, acabam notando já um excesso maior de pele lateralmente. Certo. Então, nós podemos remover o excesso de pele, mas muitas vezes nós também devemos, justamente porque Levantar a levantar a sobrancelha. cauda, a caudinha, e de uma Sim. maneira apenas para manter o olhar mais belo, mais jovem, tá? E depois também remover, claro, um pouco da pele, mas com laser, com essas outras tecnologias que nós temos hoje, para melhorar ainda mais, embelezar ainda mais a região. E aquela olheira, né? Isso. Também tem uma olheira daqueles pacientes atópicos muito alérgicos. É. E como que é feito? Isso também é a blefaroplastia Então, corrige. a olheira, Márcia, ela tem outros tipos de origem. Então, a gente vai pensar em três tipos de olheira, basicamente. Uma que é esse que parece que é a olheira mais profunda. Então, a olheira mais profunda, que fica bem na canaleta lacrimal, às vezes é um vazio que tem ali, uma falta de volume que é necessário preenchimento. Sim. Mas tem alguns casos que são o distanciamento da pálpebra inferior da bochecha, que também dá um aspecto de olheira numa pessoa que envelhece. Então, uma pessoa que perdeu o peso, por exemplo, está com 60 anos já, nota que Aquele afundamento. afundamento, uma distância grande, aumenta a distância entre a pálpebra inferior, onde tem os cílios, e a bochecha. Então,
essa desproporção dá um aspecto de envelhecimento e nós também podemos corrigir com alguns tipos de preenchimento hoje. Mas muitas vezes pode ter que ir para uma cirurgia para remover excessos de pele ou então excessos de músculo nessa região que acaba ficando mais flácido, né? E também lembrar das pigmentações, que é a terceira causa de olheira. Então, uma olheira bem pigmentada, que são aquelas olheiras mais escuras, arroxeadas, essas a gente pode entrar com tratamentos com laser para melhorar um pouquinho a coloração. E muitas vezes os tratamentos estão associados. Então, Sim. às vezes, para melhorar alguma determinada situação específica de olheira, nós podemos sim fazer um pouquinho da plástica para melhorar o tônus, um pouquinho do preenchimento para melhorar o fundo e o laser para clarear. Aí a gente consegue trazer um bom resultado natural. Sempre que a gente combina procedimentos minimamente invasivos, né, que não são tão radicais, a gente consegue trazer mais naturalidade para o olhar, pensando na funcionalidade. A Sim. pálpebra inferior sempre também é importante para o piscar, para manter o olho lubrificado. Então, isso é muito importante. Olha, que maravilha. Eu conheço várias pessoas, inclusive da minha família, que se colocaram nas suas mãos, eu mesma. Então, a minha indicação ao Dr. André Borba é total. Mas eu fico imaginando, e aí vai a terceira pergunta, como a cirurgia, ela influencia na autoestima? Porque eu imagino que uma novela passe na sua cabeça de pacientes que após a cirurgia ficaram felizes, recobraram a autoestima, se sentiram realmente conectados também com a sua essência, com o seu melhor. Então, fala um pouquinho sobre esses benefícios. Isso. Eu acredito que muitos dos pacientes que nos buscam em busca de uma autoestima já está num caminho bom. Eu falo, se você chegou, é porque a autoestima já apitou. Já sinalizou. Entende? Então, assim, isso para mim já é um começo muito importante. Quando está lá com a gente, na consulta, esboça o que realmente está acontecendo, a vontade, que está lá dentro, não é uma pálpebra. Você sabe que é muito além de uma pálpebra, né? Então, a pálpebra, ela acaba sendo um dos motivos que ela quer concretizar. Talvez a queixa principal, né? Mas a queixa principal, onde ela quer concretizar aquilo que ela está... Toda uma mudança. Uma mudança que vai acontecer. Quantos e quantos pacientes eu não operei e depois voltam mais magros, mais bonitos. com namorada, com namorado. E daí você fala, nossa, mas não é isso que... Não, realmente não é direto, mas não é uma relação direta, mas é uma relação importante de crescimento, progresso daquela alma. Sim, a consequência dos benefícios que isso. aquilo então, trouxe. Para ela é tão importante aquilo, e então ela trouxe coisas tão positivas que realmente agrega. Então, ela traz mais condições de depois cada vez melhor. Então, emagrecendo, né? Cuidando da saúde, parando de fumar. Quantas vezes? Nossa, vamos listar aqui. É uma maravilha isso. É uma maravilha. E eu acredito que esse também seja o combustível que torna o seu trabalho cada vez mais aprimorado, né? Se é que podemos falar sobre... Com certeza, sim. Tenho 52 anos, vou completar esse ano. E quando me formei, eu tinha um interesse muito grande em tratar pessoas e deixá-las melhores. Esse era o meu objetivo. E realmente eu acredito que agora, né, assim, eu olhando para trás, eu realmente fiz uma trajetória nisso, Márcia, de promover esse bem-estar, essa saúde que não é uma saúde apenas que parece tão estética, não existe isso. A saúde, ela é integral, né? É uma saúde holística. Sim. Então, a gente tem que pensar em tudo. Quando a gente trata alguém, nós estamos tratando daquela alma, não simplesmente dos olhos, das pálpebras, né? Então, esse é o objetivo principal do nosso trabalho. Que lindo. E como são as motivações dos pacientes em relação a esses procedimentos faciais? Olha, eu acredito que a motivação maior hoje é em relação ao rejuvenescimento, de uma maneira geral. Então, existem muitas, o Instagram hoje traz muitas,
vamos dizer, tratamentos que eles às vezes não conheciam e agora passaram a conhecer. Então, se tornaram pacientes mais questionadores, né, sobre tudo. Então, o que é esse preenchedor? Será que realmente melhora? E alguns antes e depois, que também são divulgados, fazem com que os pacientes fiquem com mais vontade de entender a respeito. Sim. Então, a motivação vem muito disso, de uma amiga que fez, de se olhar no espelho, ou então achar que não é simplesmente por vaidade que tem isso, né? Claro. Que eu acho importantíssimo esse conceito do quanto a gente pode mostrar que não é uma vaidade desmedida você se cuidar, né? O autocuidado vai muito além disso. Então, esses pacientes, eles vêm já assim, doutor André, acho que eu preciso fazer um laser nessa mancha, preciso melhorar essa ruguinha com uma toxina botulínica. Já tem você entende? Eles já têm sugestões. Então, essas motivações chegam para nós. Claro que nós vamos identificar o que é mais importante. Você vai ter que fazer um ultrassom microfocado para melhorar a flacidez. Você vai ter que fazer um laser. Ou então até uma plástica, uma correção cirúrgica. Claro que a gente vai avaliar. Mas o mais importante, como eu disse, o que apitou ali, que aquela autoestima falando, olha, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar mais. Sim, o autocuidado ele tem que ser em todas as fases da vida, em todos os ciclos. E nós percebemos que quanto mais a pessoa se cuida, mais ela se gosta. Claro. E é uma forma até dela combater, eu percebo, quando a pessoa se sente bem com aquilo que ela enxerga na frente do espelho, a postura de elegância, até psicológica, Totalmente. Ela se coloca diferente na vida, ela não se culpa tanto, ela não culpa tanto os outros. Como você falou, é uma repercussão incrível que você deve avaliar nos seus pacientes. Eu avalio a autoconfiança, que é o que você disse, né? Que é você ficar bem, estou bem. Então, autoconfiança, aquela vontade de manter o estágio do bem, de estar bem. Que é uma coisa da manutenção também, né? Então, assim, vou fazer exercício, agora eu vou começar a me cuidar, vou ter uma rotina com a minha... Nem às vezes passava um filtro solar, que é uma coisa que parece boba, né? Filtro solar. É tão importante. Mas é o mais importante, é o começo, talvez, de você se tocar na pele, se olhar no espelho, lavar, fazer um skincare do diário. É um autocuidado de você se olhar no espelho. Então, eu acredito que é aí que a gente tem que começar, e você tem toda a razão. São pessoas mais felizes, são pessoas que acabam se gostando mais, tendo mais autoconfiança. Olha, e nós queremos hoje falar um pouco sobre o livro maravilhoso que eu indico, eu recebi de presente, sou muito grata, porque ele todo é um espetáculo. A edição, as fotos, a forma como ele aborda a blefaroplastia, os procedimentos faciais que a sua clínica realiza. Fala um pouquinho deste novo filho. Meu novo filho chama-se Desenhando um Novo Olhar. Ele foi lançado em janeiro deste ano e é um livro que é voltado ao leigo. É o meu primeiro livro voltado ao leigo. Por quê? A segunda cirurgia plástica mais realizada no mundo é a blefaroplastia. Tá? Sim. E, na verdade, é a primeira em homens. Tá? Então, vocês notam a importância de falar sobre esse assunto. Sim. Porque tem algum determinado momento da vida que você vai se olhar e vai falar, meus olhos estão muito cansados, tá? Estou com uma dificuldade, um peso nos olhos, e eu acho que eu vou precisar melhorar isso. Então, como identificar esse processo, como tratar. Então, a gente aborda esses temas no livro e como melhorar o olhar com outras formas que não sejam simplesmente cirúrgicas. Como eu disse, a medicina evoluiu de tal maneira que hoje a gente consegue, às vezes, de uma maneira não cirúrgica, melhorar também muito o olhar. Então, é exatamente sobre isso que aborda o livro. E é um livro... Onde encontramos o livro? Ele está na Amazon. E na Amazon é possível comprar o Desenhando um Novo Olhar. Então, Desenhando um Novo Olhar, Dr. André Borba. Isso.
E é um livro bastante para leigo, extremamente didático. Você deve ter notado que tem Sim. perguntas e respostas. A gente deixou um capítulo sobre maquiagem, sobre autocuidado com a pálpebra, até como limpar as pálpebras no pós-operatório, como que é o pós-operatório, como é o pré-operatório. Olha, esclarece todas as dúvidas. E, Exato. olha, nós temos 1 minuto, então gostaria de agradecer a sua participação e deixá-la à vontade para o contato, quem quer conhecer o trabalho, o Instagram, enfim. Fica à vontade, doutor André. Obrigado. Olha, quem quiser saber mais sobre, né, a clínica, Dr. André, basta acessar o nosso Instagram, que é @drandreborba. Dr. André Borba. Olha que lindo. E você vai ter acesso a conhecimento um pouco, né, do trabalho e na Amazon o livro Desenhando um Novo Olhar. Que Exatamente. maravilha. Eu quero agradecer. Eu que agradeço, E nós Márcia. vamos combinar, porque o tempo passou muito rápido, não foi, Jean? Mês que vem, você nos dá a honra de uma nova entrevista? Claro que Dá sim. uma Agradeço. olhadinha na agenda, mas venha, porque nós vamos abrir o fone do ouvinte, hein? É um compromisso. Muito bom, muito bom. Vai ser um prazer. Eu agradeço a Deus a sua presença, agradeço. Obrigado, Márcia. Você é uma pessoa muito especial Obrigado. que eu admiro muito. Agradeço a todos os ouvintes, a audiência, desejando a todos fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem em Deus.